Eu não vou concordar. Não, bah. Respirando. Por favor, edite isso depois também. Momento da edição. Momento da edição. Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estamos de volta para mais um Escudo do Mestre, agora com regularidade. Eba! Eu espero que esteja regular para os ouvintes. Para quem não sabe, eu sou o Guilherme, vulgo Chess. Eu estou aqui para mostrar as maravilhas do trabalho que outras pessoas fizeram para você. Eu sou o Vitor, também conhecido como Capivara no Twitter. E o nosso assunto de hoje é Aventuras Prontas. Tan, tan, tan. Tinha que ter o som de suspense no meio. Vamos ver se eu coloco na edição. Mentira, não vou colocar. Oh, por que não? A ideia era boa. Mas ok, vamos lá. Aventuras Prontas. Aventuras Prontas. Para começar, eu acho que é um tema um tanto polêmico, e como não poderia deixar de ser, é um tema mamilos, que só o Escudo do Mestre fala disso, mas tudo bem. A gente adotou esse meme, cara. É um mamilescos. Exato. A gente for ver, daqui a pouco a gente vai precisar colocar nas show notes o que diabos é esses mamilos polêmicos, né? Ah, sim, eu tenho certeza. Mas tudo bem. Bom, e sobre Aventuras Prontas, o primeiro tema que eu acho que é bacana a gente abordar é: existe preconceito contra Aventuras Prontas no Brasil, Vitor? O que você acha? Olha, na minha experiência, o que eu vejo por aí, eu acho que sim. Nós temos, no geral, o jogador de RPG brasileiro tem um certo preconceito com aventuras prontas. Eu até me incluiria até uns anos atrás nesse grupo. Eu sou um exemplo de uma pessoa que tinha preconceito com aventuras prontas. Quando eu comecei a jogar RPG, não assim que eu comecei, mas não logo no começo, mas depois que eu fui engrenando, eu tinha um certo preconceito. E eu devo admitir que demorou um pouco pra eu superar isso em mim mesmo. Pois é. Eu vou te falar que eu tive uma experiência muito parecida. Eu também por muitos anos eu tive um certo preconceito com aventuras prontas também. E eu não gostava de usar. E por motivos que serão falados daqui a pouco, esse preconceito todo vinha. Mas eu acho que hoje eu superei, hoje eu adoro aventuras prontas. Eu acho que uma das coisas que me fazia no começo, e talvez seja uma coisa que algum ouvinte nosso ainda pense, eu comecei a jogar RPG, lógico, né? Eu não tinha ideia do que era. O final de cada livro de RPG tem uma aventura pronta, geralmente, né? Acho que 90% dos livros é estruturado assim. Então você pega aquilo e mestra. A partir do momento que você mestrou, fala. Só um detalhe, 90% dos livros são estruturados assim hoje em dia, né? Porque muito antigamente não era não. Vampire não tinha. Vampiro à Máscara não tinha aventura pronta. Mas não, nunca fui um grande jogador de vampiro, então. D&D, terceira edição, não tinha aventura pronta. Putz, mas que D&D já saiu com a aventura pronta, né? Como assim? A terceira edição, lembra que quando ele saiu no mesmo dia já tinha uma aventura pronta? Ah, não tinha, mas nos livros não tinha. Eu, por exemplo, não tive acesso a isso na época. O Tormenta não tinha aventura pronta nas suas iterações mais antigas. Daimon não tinha. Tudo que jogava no Brasil não tinha, né? GURPS não tinha aventura pronta. Nossa, não, GURPS tinha. Tinha. Caravana para alguma coisa de alguma coisa. Aventura que, sei lá, a maior parte dos jogadores de GURPS jogou. Eu acho que era uma aventura de GURPS Fantasy ainda. Nossa. Mandei mal. Então, minha vez, né, eu nunca fui um jogador de GURPS tão assíduo assim. Mas talvez isso que eu tenha tentado agora pode ser interessante, porque os jogos que muita gente começou a jogar no Brasil, especialmente o pessoal um pouco mais novo, vide Vampiro, D&D e afins, não tinham aventuras prontas. Pode ser uma das fontes do preconceito. Pode ser, não tem um negócio. 3DT não tinha aventura pronta. É que 3DT tinha revista, né, pra compensar. Verdade. A Dragão lançava aventura mês sim, outro também.
Não, é verdade. Mas enfim, continue. Mas falando que a partir do... Eu joguei, né, uma ou duas aventuras prontas e tal, que via de regra, assim, essas aventuras prontas que vêm com o livro básico, via de regra até hoje, eu vi poucas que eu falasse, nossa, essa aventura realmente é boa. A maioria não é tão gostosa assim de jogar, etc. Mas tá lá pra você usar, né? Principalmente quando você é uma pessoa inexperiente. Todo começo é válido. Mas depois que eu jogava uma ou duas, eu falava, tá, eu estou pronto para usar a minha própria imaginação e criar a minha aventura. Eu não sou mais um noob que precisa de uma aventura pronta, escrita por outra pessoa. E eu acho que tinha um pouco isso, entendeu? De você falar assim, o mestre de verdade escreve a própria aventura, ele não pega a aventura de outra pessoa. Eu acho que isso ficou um sentimento de algumas pessoas. Pra você ter ideia, eu só fui me dar conta disso pensando pro tema dessa pauta. Por que eu tinha essa coisa? Eu acho que isso era uma ideia, né, que eu tinha. E um outro ponto que eu puxo também será que às vezes algumas pessoas não julgam como um sinal de fraqueza você usar uma aventura pronta? Olha só, o cara não consegue mais pensar em boas histórias e agora ele só tá jogando aventura pronta, só tá usando aventura pronta. O que você acha? Olha, eu acho que tem por aí também. Essa questão que você falou no começo do preconceito, no sentido de mestre de verdade inventa suas próprias histórias, eu já vi muita gente falar isso, e especialmente um pessoal que começou a jogar nos anos 90, assim, né? Porque o pessoal da mais antigaça, assim, né? São os caras que tinham mais contato com as clássicas aventuras prontas, né? Os Tomb of Horrors da vida. Agora, eu cheguei a ver muito esse argumento de mestre bom faz as suas próprias aventuras, ou então a aventura que eu vou bolar vai ser muito melhor do que a aventura que esses caras escreveram. Eu já vi muita gente falar isso. E que também tem um certo reflexo dessa questão do... o cara que usa uma aventura pronta porque não é um bom mestre, ou porque não é muito bom em fazer história, qualquer coisa assim. Ele não consegue criar uma coisa boa, né? E agora ele tá fazendo... Ou então ele já foi um bom mestre no passado, mas agora... Nesse patamar, assim, eu nunca vi, mas não duvido que tenha por aí. Eu não diria assim das outras pessoas falarem, mas eu acho que às vezes você se sentir assim como mestre. Quando eu comecei a voltar a olhar aventuras prontas, sendo bem sincero, não foi porque eu vi, isso assim, anos atrás, mas não foi porque eu vi uma aventura super legal, com um plot muito maneiro e tal, que eu falei, nossa, eu quero pra caramba jogar isso, que coisa diferente, inovadora. Foi porque eu vi que eu tava meio sem tempo e queria alguma coisa, e eu tava cansado de criar história, e aí talvez fique uma cobrança sua com você mesmo, entendeu? É mais nesse sentido que eu diria. Tem essas coisas, né? A cobrança dos outros é terrível, mas a cobrança de você com você mesmo às vezes é incapacitante. Contudo, o escudo do mestre vai mostrar para todos vocês que ainda pensam assim que aventuras prontas são muito interessantes. Arrogância nem um pouco, né? Mas vamos mostrar. Ou vamos morrer tentando. Ou vamos morrer tentando, muito bem. E, bom, primeiro algumas coisas que a gente pode falar sobre as aventuras prontas na hora de você escolher uma aventura pronta. Eu acho que é importante dizer que aventuras prontas são de qualidade muito variável. Existem bilhões de aventuras prontas, vendidas, feitas pela própria empresa do jogo, aventuras prontas que você vai encontrar na internet, feita por fã, feita por um de nós. E eu acho que é aquela coisa de separar o joio do trigo, né? Você tem aventuras que vão ser fantásticas, que vão mostrar coisas ou colocar situações que você sozinho não imaginaria, vão te surpreender, e aventuras que não são pra você. Pra não falar que são ruins, né? Tem muita aventura ruim. Vide, sei lá, todas que o Wizards lançou nos últimos 10 anos. Uma mancada, pessoal do Wizards. Não sei, se a gente entrar no ponto, não sei, a gente consegue citar aventuras famosas do D&Dzinho, aventuras famosas do AD&D. Agora, sei lá, D&D quarta edição. Fortaleza do Pendor das Sombras, famosa. Porque foi a primeira. Famosa ficou, pelo menos. Se é boa, que nem aquela que a gente tava falando agora do GURPS, né? Que veio no livro básico. Verdade. Que 80% das pessoas jogaram, né? Só tinha aquilo pra jogar, né? Verdade. Mas
Então, essa questão de separar as boas aventuras das aventuras ruins é algo importante. E, normalmente, uma boa maneira de fazer isso é ver um know-how de quem publica. Tem editoras lá nos Estados Unidos que praticamente vivem de publicar aventuras prontas. E que, outra coisa que a gente não comentou para os nossos ouvintes que não tem acesso ao material em inglês, muito embora, de acordo com o nosso chefe, o dono da casa aí falou que mais de 75% dos ouvintes da Terceira Terra sabem inglês. Aí eu tô confiando nisso, vamos lá. Pois é. Que é outra coisa que também se vê, né? No Brasil tem pouquíssimas aventuras prontas publicadas por grandes editoras de RPG, comparado com Core Systems, por exemplo, tem pouca coisa. Então, a gente tem uma certa... A gente vai falar disso melhor quando der indicações, mas eu acho que talvez agora no Brasil esteja começando assim a melhorar, né? O Brasil tem épocas e épocas, né? É que nem eu dizia, se você for voltar alguns anos atrás, quando a Dragão Brasil começou, você tinha 2 aventuras ou 3 aventuras por revista. Qualidade variável, mas você tinha, né? Uhum. E hoje em dia não é bem por aí, né? Então... Mas eu vejo... Vamos falar disso mais pra frente, mas eu vejo meio que uma retomada dessa ideia atualmente. Concordo. Então, o know-how de quem faz a aventura é essa ideia de saber como procurar, né? Eu acho que... Nossa, me confundi total. Edita essa parte depois, por favor. Tudo bem. Mas... Não, o que você tá falando aqui é um bom começo, né? Pra você avaliar a qualidade de uma aventura pronta, é você ver o trabalho da pessoa, os trabalhos prévios daquele autor, né? Uma aventura pronta... Eu sempre cito o cara, mas uma aventura pronta escrita pelo Monte Cook, eu vou olhar diferente do que uma aventura pronta de um autor que eu não conheço nada, Exato. Não vejo nenhum trabalho. Da mesma maneira, eu vou ver uma aventura pronta publicada pela Paizo, eu vou olhar pra ela com olhos diferentes do que eu vou olhar. Ou dar uma olhada na... Eu não vou datar o podcast, mas já tá dando. Nós estamos gravando isso próximo da publicação dos Enes, de 2012. Então, fica uma dica geral. Você pode olhar, os Enes tem uma categoria de premiação de melhor aventura. E você pode procurar nos Enes anteriores. Nada impede que você olhe. O Ene tem o quê? Não sei quantos anos já tem, mas sei lá, deve ter mais de 5, 6, 10 anos, não sei. Você pode olhar lá, cada ano tem 5, 6 colocados. Procura por lá, é um excelente lugar para você começar a procurar uma aventura, por exemplo. Com certeza. Inclusive, só demonstrando que o Wizards não anda tão mal das pernas de aventuras prontas assim, tem uma delas que é desse ano que é dela, né? Que é Madness at Gradmore Abbey. Falando em aventura boa de D&D quarta edição, Exato, pra falar aventura boa de D&D quarta edição, que realmente é muito boa. Mas enfim. Mas é isso, eu acho que você fica atento para essa coisa de qualidade e avaliar bem o material que você pretende usar, né? Agora, mais importante do que isso, por que eu deveria usar uma aventura pronta? Você, ouvinte incauto do Escudo do Mestre, se pergunta. Você que sua vida inteira mestrou com aventuras tiradas da sua cabeça e que teve sucessos variáveis com isso, eu tenho certeza. Uhum. Mas... por que diabos você, que está tão acostumado a fazer suas próprias aventuras, deveria usar aventuras prontas? O que você acha, Vitor? Então, uma das vantagens das aventuras prontas, mas que as pessoas não pensam, é uma vantagem pequena, mas está lá, é uma vantagem, é que a aventura pronta denota uma certa economia de material na hora de você mestrar. Você tem, dentro de uma aventura pronta, de um módulo, geralmente você vai ter a história, os mapas já incluídos, ficha dos inimigos ou de qualquer outra coisa que você precisar, num livro geralmente pequeno, melhor do que o seu livro habitual de jogo ou o seu livro dos monstros, né? Então, uma das coisas que eu digo é uma certa praticidade na quantidade de material que você vai ter necessário. Isso não vale para todos os sistemas, é claro, mas como uma vez a gente estava já discutindo sobre vezes que você tem que mestrar na casa de pessoas longe pra caramba e levar 10 livros na sua mala, olha aí uma pequena vantagem, né? Que as pessoas muitas vezes não pensam, não param para pensar. Fato. Além disso, usar uma aventura pronta te poupa um enorme tempo de preparação. Bem ou mal, é muito mais fácil você pegar uma aventura que já tem os mapas, os monstros, a história e tudo mais, do que você pensar em tudo isso. E via de regra, essas aventuras elas
são feitas por profissionais, as de boa qualidade pelo menos, elas vão ter uma coesão ligando todos esses elementos. Ela vai ter uma história muito trabalhada e bem rebuscada, e vai ter monstros bem pensados, ou desafios bem pensados. Então, pode falar. Eu ia falar que se o seu grupo, como durante um tempo foi o meu grupo de jogo, tem um problema grave assim com coesão, eles são aqueles caras que caçam pontas soltas. Mas por quê? Mas por que isso? Mas e aquilo? E aquilo outro? E que você começa a ver que você tem que estar atento, com uma explicação muito lógica para tudo que está acontecendo. A aventura pronta, ela tende a ser mais coesa, até a história mais redonda. Isso assim, a gente vai para tudo que a gente está falando de vantagem, a gente vai citar as aventuras top, né? Nós estamos falando aqui de produtos bons. Uma aventura ruim, whatever, né, cara? Mas, na teoria, uma aventura boa, feita por uma empresa competente, vai ter essas vantagens. Inclusive isso do teste, né? Essas aventuras, elas não são só escritas e largadas. Ah, você escreveu uma aventura muito legal, vamos publicar. Tem playtest em cima da aventura. Muito mais do que um. É verdade. E via de regra, a aventura pronta ela é muito boa, quando ela é uma boa aventura, em valorizar o que o jogo de RPG que você está jogando em especial tem de melhor. Você vai jogar um dos famosos Adventure Paths da Paizo, que eu vou falar mais deles depois, eles vão dar um brilho para tudo que o Pathfinder tem de bom. Ele vai se focar nesses pontos. Você vai jogar uma das aventuras prontas do pessoal lá do Warhammer, da Fantasy Flight, que eu não posso deixar de falar. E eles vão valorizar o que o sistema tem de melhor. Ele vai jogar nas forças do sistema. Que também é uma coisa legal de você pensar na hora de usar uma aventura pronta. É muito bom, essas aventuras prontas são muito boas quando às vezes você lê um jogo de RPG e você fala, nossa, esse jogo é diferente, será que eu acertaria fazer uma aventura aqui? Será que eu tô pensando na história da maneira que ela, sei lá, foi escrita ou que ela tem de melhor? E você pega uma aventura pronta, uma boa aventura, e ela vai mais ou menos te guiando nesse sentido. Então você fala, nossa, então é assim que esse jogo lida com tal tipo de conflito, então essas são as questões que ele tenta abordar. Então ele vai deixar de lado aquele ponto e aquele ponto. Lógico, a maior parte das vezes você vai pegar isso inconscientemente. Você lê e vai absorvendo essas coisas. Mas tem esse lado dele vender o peixe, né? A aventura pronta tenta vender o peixe daquele sistema. Convencer você que, olha só, nosso sistema, nosso jogo é foda, vale a pena investir na gente. Isso é verdade. Fale. Ok. Outra grande vantagem que eu acho bacana em aventuras prontas é que muitas vezes elas saem do lugar comum. Elas te apresentam algo que você não teria pensado normalmente em fazer com aquele sistema ou com aquilo. Eu tenho alguns exemplos que eu acho legais de citar. Por exemplo, eu estou jogando agora, mestrada pela minha namorada, o Adventure Path de Piratas da Paizo, do Pathfinder. Eu tô jogando uma campanha de D&D muito boa com piratas, que é um negócio que, tudo bem, não tá completamente fora do tema, mas quando você pensa em D&D, você pensa em dungeons, dragões e guerreiros, magos e clérigos e paladinos, não necessariamente em piratas. Piratas normalmente são antagonistas, né? Não são os jogadores. Não, e fazer uma aventura de piratas funcionar sem ter que falar assim, tudo bem, aí vocês podem ser guerreiro, ladrão e fim de papo. Exato. É assim, funcionando com mago, druida, funcionando com qualquer classe. Essa que é a parte interessante. Outra aventura da Paizo também, que eu acho que é um exemplo que fica muito forte nisso de quebrar o paradigma de uma aventura medieval fantástica, é aquela Kingmaker, né? Que é uma aventura toda baseada nos seus personagens ganhando uma autorização real para ir numa região e colonizar aquela região. Então tipo, só essa premissa é uma premissa muito diferente. Eu, por exemplo, eu não chegaria pessoalmente a essa premissa eu por mim mesmo, né? Então eu acho que traz isso de bom. Você pode ler a aventura e pensar várias vezes, nossa, nunca imaginei um mistério assim, uma coisa. Eu acho que isso são pontos que você pode investir e ganhar muito. Não só para a diversão daquela aventura, mas para melhorar, talvez ampliar os seus horizontes como mestre e mostrar
outras formas de lidar com aquele cenário ou sistema. Ah, sim. Uma coisa que eu acho que a leitura de aventuras prontas acaba gerando é você começa a perceber outros locais para você fazer aventuras, no sentido de você começa a perceber novas maneiras de lidar com o RPG, ou de lidar com as histórias, ou de lidar com o sistema. Ele te mostra novos caminhos e que, sei lá, eu posso ler uma aventura de Call of Cthulhu que vai me dar ideias muito boas para uma aventura de D&D, ou posso ler uma aventura de Warhammer que vai me dar ideias muito boas para uma aventura de GURPS. Enfim, é possível. As ideias nunca se perdem, né? Apesar das aventuras serem vinculadas a um sistema ou outro, as ideias permanecem e a maneira de pensar aventuras vai mudar se você tiver é como qualquer coisa, né? Se você lê muitos livros, você vai mudar sua maneira de ver livros. Se você conhece muitas aventuras, vai mudar sua maneira de abordar aventuras. Uhum. E a gente já falou um pouco disso, mas eu gostaria de sublinhar esta vantagem. Eu faço faculdade, eu trabalho, eu tenho pouco tempo livre. Acho que muita gente hoje em dia tem pouco tempo livre. O fato de eu não ter que me gastar dias da minha semana preparando uma aventura e já ter tudo prontinho para mim é uma vantagem enorme. Então fica a dica aí para isso. Mas nem tudo são flores no mundo das aventuras prontas, não é, Victor? Exato, tentar falar agora um pouco do que do lado ruim, né? Do que a aventura pronta, quais são as desvantagens dela, né? A primeira coisa que eu diria é assim, a primeira coisa que eu diria é, mais antes de qualquer coisa, via de regra elas não são de graça. Da sua cabeça você tira o que você quiser e o custo costuma ser muito baixo. Agora, dos profissionais, eles precisam de dinheiro para fazer esse trabalho bem feito. É verdade, e eu vou falar mais, no Brasil tende, pelo menos o lançamento, a ser um pouquinho caro. Fato. Eu acho, pro que uma aventura pronta tem, a maioria das coisas, o valor embutido, acaba sendo até um pouquinho caro pro Brasil, quando é lançado aqui em português. Justo. Mas isso é crítica muito pessoal. Fato. Nós temos vários leitores milionários que não se importam em gastar. Tenho certeza. Compra pra gente, mande presentes pra gente. Vai deixar a caixa postal do escudo do mestre, vocês mandam um agrado. A gente faz aquele jabá básico, sabe? A gente vai fazer um review do seu jogo, manda pra aventura pra gente que a gente fala dela, é isso aí. Manda sua aventura pronta pra gente, a gente faz um review, prometo que a gente joga, prometo. Prometo que a gente não fala tão mal. Enfim, mas voltando às desvantagens, além do custo. Bom, então, a gente tá falando muito da preparação. Uma coisa assim, por menor preparação que você tenha, você ainda tem uma preparação envolvida. Seja ela o simples fato de ler a aventura. Eu, pessoalmente, quando eu trabalho com uma aventura pronta, eu leio ela pelo menos 2 ou 3 vezes antes de mestrar. Eu venho com uma grifa-texto marcando pontos importantes, traços importantes, encho de post-it na aventura, com anotação do que eu quero colocar. Então, ainda tem uma certa preparação envolvida. Isso sim, tirando props, se você usa, se você é o tipo de pessoa que usa mapas ou outros props qualquer na sua mesa, né? Pensando só nessa parte de preparo em si do mestre, você ainda vai ter alguma coisa, né? Então, eu desaconselho, por exemplo, aquela coisa, abrir a aventura, eu vou mestrar enquanto leio. Vamos ver o que acontece. Nem eu sei como isso vai terminar. Isso não dá certo. Eu acho que não. Então é uma desvantagem, mas menor, né? Bem ou mal, só basta que você não vá para a aventura pronta pensando, agora que eu comprei este livro, os meus problemas acabaram. Não é bem por aí também. Exato. Além disso, é importante salientar que a aventura, ela não necessariamente, ela não é, aliás, feita para o seu grupo. Ela é feita para o mundo. E adaptar a aventura para os gostos pessoais ou para as características únicas do seu grupo pode ser difícil ou pode ser até uma armadilha na hora de fazer isso. Exato. É aquele papo sobre que a gente vai abordar mais pra frente no episódio, sobre como customizar sua aventura. Às vezes você olha a aventura, nossa, que aventura legal, mas eu precisaria mudar o mundo, o sistema de regras, o vilão, a tônica e mais alguma coisa. E aí você acaba tendo 3 vezes o trabalho que você teria de pensar sua própria história, por exemplo. De fato. Bom, mas tirando isso, sim, eu não vejo grandes desvantagens numa aventura pronta bem feita. Tem uma coisa só que eu queria puxar, porque eu já vi esse tópico sendo discutido em outros lugares. Só queria saber a sua opinião, porque a gente não discutiu antes. Eu já escutei pessoas falando que o uso de aventuras prontas, o uso constante, assim, eu vou começar a usar muito, isso deixa o mestre meio dependente, ela vira uma muleta. E você, quando vê, você tá
só conseguindo mestrar assim. Você concorda com essa opinião, sim ou não? Eu acho que não, viu? Que não gera dependência. No máximo que pode acontecer, sei lá, você olha que as aventuras de um determinado tipo, de um determinado sistema, são tão boas que você não tem muita razão para mexer muito e fazer as suas. Eu gosto muito de Pathfinder, e se eu for jogar Pathfinder, eu não vejo muito motivo para não usar um Adventure Path e resolver criar uma aventura da minha cabeça. Os Adventure Paths são ótimos e eu não vejo muita razão para isso. Agora, eu não acho que isso tire do mestre a possibilidade de, no dia que ele estiver inspirado, que ele tiver uma história para contar ou algo que ele queira fazer, ele simplesmente fazer. Eu acho que ele vai ter uma base melhor, inclusive, para fazê-lo, se baseando em trabalhos profissionais que ele teve acesso a. Eu li muita aventura pronta, mas mestrei menos, né? Mestrei muito mais aventuras que eu mesmo criei, mas li muita aventura pronta, né? Então fica um pouco difícil de eu falar, porque não tem aquela experiência pessoal. Então, a meu ver, dos lugares que eu já li, eu li muito blog essa opinião, assim, bem recorrente. E as opiniões eram bem pessoais. A pessoa falando assim, olha, comigo aconteceu tal coisa, comigo aconteceu tal coisa. Então eu não sei porque eu não tive essa experiência nesse nível que essas pessoas pareceram ter. Mas está tanta aventura pronta a partir de um ponto que eu sinto que é difícil pensar uma aventura por mim mesmo. Mas no geral, eu também concordo com você. Eu acho que não. Mas de novo, né? Só pra deixar marcado aqui esse ponto. Deixa opinião aí, ouvintes. Porque esse ponto eu vi tantas opiniões assim. Se você foi uma pessoa que mestrou muito e se sentiu dependente, deixa um toque aí da sua experiência que eu quero saber. Fazer uma pesquisa. Muito justo. Próximo tópico? Nós temos uma Como pauta. usar a sua aventura pronta. A meu ver, e do jeito que a gente separou, a gente fez 3 maneiras de você usar uma aventura pronta. E a primeira maneira de usar a aventura pronta é usar a aventura inteira. É fazer o uso total daquela aventura. É não mudar nada e abrir e usar ela ali. O que tem de bom em fazer isso? O que você acha, Jess? Bom, meio mal já tá tudo pronto, então você tem toda essa facilidade de a preparação é menor ainda do que se for mudar alguma coisa, e você vai ter o feeling, né, a sensação que a aventura vai te passar, você vai saber que vai ser idêntica. Às vezes, isso já aconteceu comigo, você começa a mestrar uma aventura pronta e você não entende muito bem, mas poxa, por que esse autor resolveu colocar esse desafio aqui, ou fez a coisa dessa maneira? Não sei, mas eu vou deixar. Aí você faz no jogo e depois você percebe que tinha um motivo para aquilo, ainda que você, mestre, não tenha percebido inicialmente. Você nota que uma decisão que o autor tomou, que às vezes não te pareceu ter uma boa ideia no começo, você mantém, usa e ela ela se paga no final, quando ela tem um efeito que você não esperava. Por exemplo, já que do jeito que eu falei ficou muito esotérico. Mas, por exemplo, na aventura de Piratas da Paz, tem uma no Adventure Path Skull and Shackles. No começo dele, os jogadores eles passam vários dias fazendo trabalhos forçados no navio pirata. E é um pouco maçante esse começo, porque é dia após dia de você limpando o deck, amarrando vela, costurando corda e, enfim, fazendo esses trabalhos braçais de pirata com uma outra coisa no meio que dão aquele destaque de aventura. Acontece um ataque ao barco, ou então criaturas marinhas aparecem, enfim, coisas que vão quebrando um pouco essa monotonia. E eu, num primeiro momento, eu olhei para isso e falei, mas poxa, isso aqui tá meio monótono, tá meio chato, por que o autor colocou isso aí na história? E eu fui perceber depois que vocês ficam assim uns cerca de 20 dias no barco, né? Eu fui perceber que depois de um determinado tempo, com essa rotina, os jogadores já estavam pensando o ato da pirataria de uma maneira diferente. Eles estavam vendo como uma coisa mais difícil, uma coisa mais dura, que tinha a ver com um trabalho duro. Eles estavam pensando em preocupações imediatas, como onde eu vou trabalhar, o que eu vou comer, eu vou ficar cansado porque amanhã eu vou ter que me preocupar. Isso deu toda uma sensação diferente na aventura para que quando ela se tornasse uma coisa fantástica, quando os jogadores deixassem de ser meros trabalhadores e virassem capitães do seu próprio barco, o choque é enorme e você se sente realmente poderoso e que você conseguiu um feito fantástico porque você saiu daquela coisa de limpar de chão de barco todo dia para se tornar um grande pirata.
E num primeiro momento, se fosse uma aventura minha, eu não teria feito aquilo. E se eu tivesse disposto a alterar a aventura, eu teria alterado essa parte. Eu não teria deixado isso. Contudo, eu resolvi apostar na qualidade do autor e pagou no final, porque esse efeito que gerou foi muito bom. E eu só acho que é uma vantagem grande de você usar a aventura sem mexer, mas é um salto de fé. Você tem que confiar no autor. Eu acho interessante. Um outro ponto que eu salientava é, muitas vezes eu acho que a gente aprende um sistema e etc, né? Um sistema como, por exemplo, sei lá, o D&D, que tem trocentos cenários, e a gente fica fixo a, sei lá, 1 ou 2 cenários que a gente joga normalmente, ou 1 ou 2 regiões que a gente joga normalmente, né? E tem uma certa dificuldade em aceitar o novo, né? Então eu acho que a aventura pronta abre a nossa percepção para isso, né? Abre às vezes o nosso gosto. Às vezes você olha e fala, porra, sei lá, Dark Sun, né? Ah, sempre quis, mas é complicado, pô, que não sei o que lá. Pô, tá aqui uma aventura de Dark Sun pra você. E aí, joga? Aí você vai e começa. Às vezes seja pra isso, seja pra gostar ou não gostar, mas tem essa possibilidade. Ao invés de, por exemplo, olhar a aventura e falar, nossa, essa aventura de Dark Sun é muito legal, vou passar ela pra Forgotten Realms. Concordo. Essa experiência de coisas novas é sempre algo que a aventura pronta traz de bem também. Uhum. E, bom, acho que é isso que a gente... E uma outra coisa que eu sempre saliento, né? Se você tá agora, mestre, numa coisa que, putz, eu tô cansado de aventuras que começam e não terminam. Eu acho que a gente começa muito mais jogo do que a gente termina, né? Eu conto nos dedos quantas histórias eu terminei. Eu acho que eu nunca terminei uma. Acho que são poucas, acho que 1 ou 2, mas terminar mesmo. E muitas vezes é isso que rola numa aventura pronta. Ela tem hora pra acabar, ou momento pra começar e momento pra acabar, né? Ela pode até fazer parte de uma campanha maior, mas ela também vai ter um fim, né? De qualquer forma, aquele módulo que você comprou, aquela primeira parte da aventura, ela vai começar e fechar, ela pode até deixar um gancho, mas ela é no geral contida em si mesma. Então eu acho que pode ter isso, inclusive se você é um cara que tá nessas, eu quero jogar alguma coisa com começo, meio e fim. Uma boa época, meus jogadores, a maior reclamação deles era não terminar nada, eles queriam terminar as coisas. Sabe, aquela sensação de fim? Talvez tenha aí uma boa resposta pra você, né? É verdade. Bom, você também pode usar uma aventura pronta parcialmente. E aí a ideia já é clássica, né? Você sempre pode pegar, a gente até falou disso, pega uma aventura pronta, dá uma lida e rouba a ideia. Você vê lá uma aventura fantástica de Warhammer e resolve passar para Call of Cthulhu. E vai dar certo. Você pegar a ideia principal da coisa e adaptar, só que vai dar mais trabalho, você vai ter que readaptar os desafios, tudo que envolver regras você vai ter que mudar e coisa e tal. Mas ainda assim, a ideia principal, que às vezes é muito boa, você conseguiu pegar. Ou mais ainda, eu diria, uma coisa que eu fiz muito e faço até hoje. Às vezes eu tenho coisas de RPG que eu tenho preguiça de imaginar. Às vezes eu quero colocar alguma coisa que é meio dungeon crawling, assim. É pouco, mas às vezes acontece. E eu tenho uma preguiça demais de imaginar uma dungeon, de povoar ela com monstros, etc. E eu sou um colecionador assíduo da Dragão Brasil. Muitas vezes o que eu faço é abrir uma revista antiga, pegar uma dungeon que mais ou menos atende o tema que eu quero e usar ela. Eu uso só aquela dungeon. Já aconteceu vezes de usar só o vilão, só uma cena específica, só um NPC, fazer um Frankenstein, né? Vou pegar essa aventura pronta e eu vou roubar as coisas dela. Eu vou usar a aventura por uma com o vilão da outra e jogar no meu jogo e etc. Eu acho que você vai estar cheio de coisas que você pode usar. Tem algumas aventuras prontas mais robustas que até vem com um bom material assim, seja artefatos ou opções novas para os jogadores, né? Fato. É um uso muito bom mesmo de você colocar e que acaba melhorando as suas aventuras no geral. Você pega elementos e é o que você falou, né? Pegar elementos de aventura pronto para melhorar um jogo que você já está fazendo. E podemos concordar, eu acho que eu e o Victor concordamos que o fato de ler aventuras prontas com frequência te torna um mestre melhor. Eu concordo, mas como o outro tema, quando eu estava pesquisando, eu li em muitos blogs as pessoas debatendo isso e as opiniões meio 50-50. Então eu ponho de novo aí para vocês, ouvintes. Vocês acham que
ler a aventura pronta te faz um mestre melhor? Só isso faz... Bom, só isso não, mas vocês acham que ajuda? Vocês acham que não? Eu já ouvi opiniões bem díspares em cima. Eu acho que sim. Eu também. Como argumento em pró dessa abordagem, eu posso dizer com tranquilidade de que qualquer coisa que você tenha contato com vai melhorar as coisas relacionadas a ela. Se você é um escritor, ler livros vai te tornar um melhor escritor. Da mesma lógica, se você é um designer de aventuras, seja caseiro para o seu próprio jogo ou não, ver outros designers de aventuras vai melhorar a sua capacidade de fazer. Para mim isso é claro. Mas fica aí se alguém tiver uma opinião diferente. Se alguém tiver, por favor, se manifeste. Eu gostaria de debater o tema. Isso aí, é bom ver o Cico pegar fogo. E o que são os cuidados que a gente tem que tomar na hora de pegar uma aventura pronta e mexer nesta aventura? Agora é a terceira forma de usar, né? Nessa forma você pega uma aventura pronta e você encaixa numa campanha pré-existente, ou você vai começar a partir de uma aventura pronta, mas você vai alterar os personagens, o cenário, o sistema, alguma coisa, né? Você vai dar uma customizada na sua aventura. Então a primeira coisa que eu diria, assim, um cuidado geral que você vai ter em todos os pontos que você vai tentar substituir ou encaixar, seria um cuidado com as incongruências. Por isso, com cuidado com incongruências, eu quero dizer assim, você olha para uma aventura pronta e diz, olha só, o vilão dessa aventura é um deus maligno. Poxa, no meu cenário tem um deus maligno. E aí você começa a jogar, vai e tal, e no meio da aventura algum jogador vira, porra, mas os clérigos desse deus jamais agiriam dessa maneira. E aí você se toca que, bom, de fato não. Esse Deus não mexe com isso, não são os paradigmas que ele trabalha, não são esses. Ou você tenta substituir alguma outra coisa, entendeu? Essa parte da incongruência no seu cenário, você se atentar sempre a isso. A gente vai falar de cada coisa separado, mas esse é o ponto básico, né? Nem tudo é substituível. De fato. E algumas coisas você vai precisar de muita mão de obra para adaptar. Às vezes mais do que vale a pena. Às vezes mais do que vale a pena, mas essa é a primeira coisa. Eu acho que a primeira coisa que eu penso quando eu fecho uma aventura e eu vou customizar é geralmente o cenário ou o sistema. E eu acho que são as duas coisas mais complicadas, né? O cenário, foi como a gente falou, a aventura pronta ela é feita para trazer o que o sistema e o cenário têm de melhor. E aí fica aquilo. Um cenário de fantasia mais heróica, né, não serviria para um cenário de uma aventura baseada muito num terror pesado, forte, sujo, ou exigiria um nível de adaptação maior. Exato. Eu acho difícil você pegar uma aventura de Call of Cthulhu e tentar fazer porte para jogar em Pathfinder. Vai ficar muito difícil, porque não tem a mesma proposta. Contudo, ficaria mais fácil para você fazer em Lamentations of the Flame Princess, por exemplo. Exato. Então, tem outras coisas também, como, por exemplo, o sistema de jogo. Algumas aventuras são pensadas vendo que aquele sistema é rápido, rasteiro e mortal, digamos, né? Então ele tem desafios compatíveis com aquele sistema, etc. Você vai para um sistema onde o foco é combate, ou ser uma coisa mais porradeira, e aquilo não vai funcionar, né? Aquele tipo de desafio feito para um tipo de sistema, no outro não vai dar certo. Digamos que na sua aventura você, a gente está falando bastante de Lamentations of the Flame Princess porque estamos lendo. Mas digamos que você esteja jogando Lamentations e você encontra... A gente falou de Lamentations uma vez no podcast inteiro. Não, a gente falou acho que umas 2, 3. É? Oh, tá bom, continua. Então falando bastante. Não toda hora. Ok. Me perdi. Digamos que em Lamentation você tá, andando, explorando algum lugar, etc. E você encontra 3 zumbis. Você está numa parede de 3 pessoas, 3 zumbis. Puta merda, sabe? Já deu aquele cagaço, vai ser foda, é um encontro, sabe, pesado ou difícil, talvez nem tanto combate, mas com consequências severas pro seu personagem, não é banal. Agora passa isso para D&D 4ª edição, Pathfinder ou outro sistema nesse nível. Exato. Vai ser 3 zumbis, whatever, XP. 3 zumbis são whatever. Aí você pode falar, né? É nisso que eu quero dizer. Às vezes você vai precisar fazer modificações ou tá atento para esses detalhes do jogo. Fato.
Bom, além disso, algo que a gente pode falar também nessa hora de customizar a coisa é que eu acho que fica fácil quando você rouba a sua ideia. Você lê a aventura e você fala, essa aqui é uma aventura muito legal de, sei lá, algum terror espacial e os jogadores estão presos numa nave, Enigma do Horizonte. Você vê uma história mais ou menos nesse sentido e você resolve passar para o seu jogo de investigação do FBI hoje em dia em GURPS, e isso pode funcionar. Você pega os principais elementos da ideia e muda o resto. É uma maneira interessante de customizar o jogo aventura também. Justo. Naquele sentido de você encaixar uma aventura pronta na sua aventura pré-existente, seja, por exemplo, entre 2 atos da sua campanha principal, você quer fazer um interlúdio ou alguma coisa assim. Então, primeiro tem alguma coisa do background da sua campanha ou background dos seus jogadores que pode ser utilizado? Porque se tiver, utilize. Digamos que você vai encaixar uma aventura que trabalhe com, sei lá, algum culto, né? Aquele culto que tenta trazer de volta um mal há muito esquecido. E na sua aventura, você tem um culto que atende aquilo, ou uma ordem de clérigos de um deus maligno. Ou o pai de um dos jogadores foi sacrificado a esse deus por um culto. Sempre. Ou isso. Ou algum dos jogadores colocou dentro da história dele, né? Um envolvimento. Era de um culto, isso aí. Ou era de um culto. Então, se você tem qualquer coisa que você possa usar do background da sua campanha, da história, né? Da sua campanha já existente ou dos seus personagens, use, não perca essa oportunidade. Porque são esse tipo de coisa que vai fazer aquela aventura pasteurizada tá mais amarrada com o seu jogo, né? Uhum. E a outra coisa que eu sempre penso é, se eu vou inserir a aventura no que eu tô fazendo, cai nessa coisa do background também, se você tem uma figura de um NPC importante ou de um vilão importante que costuma aparecer na sua aventura, e se ele não pode ser o vilão dessa aventura também. Eu acho que esse é um dos pontos mais fáceis de você mudar e de você adaptar pro sistema, de você adaptar a aventura pronta para ela ficar com mais cara de sua ou do seu jogo. O vilão é mais ou menos fácil de você mexer. Normalmente as aventuras prontas que tratam com vilões, você vai ter um vilão, vai ter uma puta motivação pra esse vilão e tudo mais, mas isso costuma ser informação que fica no background e que não chega a aparecer pros jogadores. O mestre que vai ter mais conhecimento disso. De repente você consegue deixar isso mais ou menos de lado, se a aventura não tiver muitos pontos de ligação, e aí você usa o seu vilão no lugar. Ou até mesmo você vê, sei lá, nossa, que vilão legal que essa aventura tem. Ele tem aqui no background dele que ele, sei lá, a esposa dele foi atacada por orcs e está sequestrada, e nessa aventura isso é importante porque tem uma mulher lá que hoje em dia vive com os orcs, não sei o que lá. O seu vilão até então não tinha nada disso. De repente você acha que é uma ótima ideia e agora o seu vilão sempre aconteceu isso com a vida dele. Você pegou um elemento da aventura e construiu a mais no background do seu vilão porque a ideia era boa. Voltando no exemplo do... Às vezes você tem uma organização como inimigo e não uma figura central, faça a figura central participar da organização ou vice-versa. Se você tem um grande Lorde do Mal da sua campanha e na aventura pronta você tem uma organização meio sem face, faça um trabalhar para o outro, né? Misture as duas coisas, coloque o seu grande vilão da sua aventura, etc. E aqueles como meio que a mão armada dele, talvez um Black Ops dele, uma ordem meio secreta que seus jogadores ainda não tinham encontrado. É excelente para você, inclusive, adicionar coisas, né? Elementos ao seu jogo. Exato. Mesma coisa vale para NPC. Se você tem... muitas pessoas fazem, eu costumo fazer em alguns jogos, aquela figura recorrente de NPC, por exemplo, toda vez que eles vão numa cidade, aí tem aquela coisa, vamos comprar um item, uma arma, não sei o que lá, e aí você faz o vendedor. Você cria um maneirismo, um nome engraçado, e é sempre o momento de comprar com aquele. Famosíssimo Ferreiro Rocher, né? Famosíssimo Ferreiro Rocher. É um ferreiro que aparecia constantemente nas histórias do nosso querido Vitor aqui, de nome Rocher. Não, ele tem uma cadeia interplanar, né? Blacksmith interplanar aquele. Mas ficam essas coisas. Então, pense no cenário e no sistema, se são compatíveis. Pense se tem alguma coisa dos seus personagens ou acontecimentos da sua campanha que prévios, né, ou futuros até mesmo, que você queira encaixar ou de alguma forma entrelaçar, e pense nos vilões e NPCs, né? É importante também. Continue. Não, fala que é importante também salientar que as aventuras prontas elas costumam ter desafios pré-pensados.
Mas não dá pra você lidar com isso de desafios pré-pensados se você não fizer as adaptações necessárias. Não dá pra você ter uma aventura em que o vilão ou os heróis são muito difíceis, né? O desafio é muito difícil e você não mexer nisso e colocar para seus aventureiros e eles vão morrer, esse tipo de coisa. Você tem que manter a dificuldade. O desafio pode ser o mesmo, mas a dificuldade do desafio tem que variar para se adaptar ao seu grupo. Essa parte da dificuldade é importante. Você falou de adaptar o grupo, eu diria mais ainda, adapte a aventura a você, a sua maneira de mestrar. É uma coisa que, assim, convivendo e vendo outros mestres, muitos mestres eu acho que tem aquela síndrome de ser o único mestre no grupo. Você tem 5 amigos, 6 amigos que jogam RPG. Quem mestra é sempre você, infeliz. Isso aconteceu comigo por muito tempo. Mas se você vê outras pessoas mestrando, você vê que cada um tem o seu jeito de mestrar. Eu acho importante você colocar isso no seu jogo, principalmente se seus jogadores estão acostumados. Se os jogadores jogam com você há bastante tempo, gostam da sua aventura, ele provavelmente gosta dos seus maneirismos ou das coisas que você desenvolveu. Eu vou dar um exemplo aqui. Atualmente o Tio Nitro está postando um reporte de campanha e o áudio, né, das aventuras dele, de uma aventura de terror espacial, né, Space Cthulhu. E eu tô ouvindo, etc. E é incrível porque eu já escutei algumas outras histórias, né, alguns outros ports dele ou as sessões de jogo que ele deixa gravada. E o cara, sempre que tá mestrando, não importa qual é o tema, ele introduz um certo humor. Então, ele tá jogando Space Cthulhu, mas não é aquela coisa sombria e greedy 100% do tempo. Tem muita piada acontecendo. E é uma coisa dele, o maneirismo, a hora de falar, etc. E você vê que quando ele faz, os jogadores dele riem, é aquele tipo de humor que eles estão acostumados, que eles estão gostando. Aí você fala, nossa, uma passagenzinha de humor não quebra. Poxa, para aquele grupo ficou excelente. Talvez se ele fosse querer mestrar uma aventura de terror, espacial, que ninguém vai dar nenhuma risada, e aquela coisa, e, sabe, todos os jogadores tensos, talvez não fosse uma experiência agradável pro grupo deles. Então é isso que eu diria. Preste atenção na sua marca, no DNA que você tem como mestre, as coisas que lhe diferenciam, e não se esqueça de colocar aquilo no jogo só porque a aventura não foi escrita por você. Adapte ela, mude. Se tem um NPC que está lá mostrando e que é meio turrão e você acha que ele ficaria mais engraçado se ele fosse um cara estabanado, faça. Né? Você, melhor do que ninguém, conhece seu grupo. Então use isso a seu favor. Exato. Se eu não me engano, você teve uma história uma vez, não teve? De ter mestrado uma aventura pronta e seus jogadores ter falado que essa aventura não pareceu que era você mestrando. É verdade, aconteceu. Foi quando eu mestrei uma aventura que tinha saído numa Dragon Magazine, uma Dungeon Magazine, na época da quarta edição, que era quando saiu o Neverwinter Campaign Setting. E tinha uma aventura que eles chamava Shards of Saloon, que eu li, eu achei uma aventura muito boa. Tinha que buscar aí uns pedaços de Selûne pelo mundo. Assim, ela chorou, caiu umas pedras mágicas lá, você tinha que achar as pedras, várias facções tinham coisas contra as pedras, que não queriam achar essas pedras, enfim, tinha por aí vai. Eu fui mestrando, e no primeiro jogo acabou, e meus jogadores falaram, nossa, até foi legal o jogo e tal, mas não parece você, não tem o seu estilo, não tá a sua cara. Eu falei, poxa, é verdade, porque eu fiquei muito no by the book ali naquele momento e não teve resultados tão bons. Depois, quando eu fui já para a segunda sessão, eu já tomei cuidado de deixar o jogo o mais parecido possível com o que eu costumava fazer, usando as ideias das aventuras que elas tinham de bom, mas dando o meu toque pessoal naquilo. E aí o jogo rendeu muito melhor, o pessoal ficou muito mais satisfeito. Legal, bem legal. E bom, isso, vamos partir para as indicações? Eu acho que sim. Agora lembra que a gente falou o tempo todo de aventuras top, aventuras de boa qualidade e afins? Vamos falar das quais nós achamos que são top, que são de boa qualidade. Bom, eu vou falar da primeira que eu tô lendo pro meu próximo jogo, só com, 20 anos de atraso. Que eu vou mestrar pro minha próxima aventura no meu corpo vai ser a Freeport Trilogy, né? A trilogia de Porto Livre, que tem lançado em português pela Jambô. Já tem uns bons anos aí, pra quem não sabe, a trilogia de Porto Livre, a primeira aventura foi lançada no mesmo dia que saiu o D&D terceira edição,
É uma aventura bem gostosa, assim, bem simples. Hoje em dia tá a preços módicos. Você encontra cada um dos livros, são 3, né? Uma trilogia. Você encontra cada um dos livros a R$ 10. Se você procurar usado, é até menos. E é aquela coisa, um pouco de piratas, exploração, um mal antigo que vai voltar. Mas é gostoso. Então eu deixo aí uma boa ideia. São 3 aventuras. E elas são uma ideia boa de Porto Livre é que ele é feito para existir em qualquer cenário. Porto Livre é uma ilha que era um reduto de piratas que acabou virando uma cidade com ares legais, mas que no fundo ainda tem aquela coisa, aquela herança da pirataria. Isso pode existir em qualquer mundo de fantasia medieval. Ela foi mais ou menos pensada, lógico, para jogar com magia, elfos e tudo mais, mas, por exemplo, a minha adaptação vai ser na era iboriana de Conan. E cai muito bem. Então. Muito boa ideia. Uhum. Muito boa ideia. Nesse mesmo. Deixa eu ver o que mais a gente pode recomendar. Ah, sim, a famosíssima, né, que fez com que nascesse um cenário de RPG muito boa, que é a Witchfire Trilogy, a trilogia do Fogo das Bruxas, também foi lançada em português, e é fenomenal. Mas você conhece ela melhor do que eu, então fale mais dela aí. A trilogia do Fogo das Bruxas, ela introduz o cenário. Ela saiu antes do cenário, né, do Reinos de Ferro, Iron Kingdoms. Hoje em dia a gente tem os 2 livros em português, o Monsternomicon e as aventuras, mais algumas coisas. E ela introduzia todos os conceitos daquela fantasia mais gritty, com um que meio steampunk, algumas raças novas que você nunca viu, robôs, uma coisa super divertida, assim. Além disso, além de introduzir um cenário diferente, ela é muito boa. Ela tem uma história cativante, tem uma vilã fantástica, uma das melhores vilãs que eu já vi numa aventura, continua sendo até hoje. Então, assim, eu indico demais. De novo, ela já foi lançada há um bom tempo, da Barata. Agora eu acho que a Jambô já fez uma nova impressão da primeira parte da aventura. Então, se ela fez, corra atrás dessa nova edição. Se não, dá uma vasculhada em sebo, em usados, olha no Mercado Livre. Vale a pena, assim. Vai estar custando R$ 10 cada uma. São 3 aventuras muito legais para você seguir. Bacana, bacana. Eu vou recomendar agora, então, as aventuras que eu tenho mais contato, que são as aventuras da Paizo. A Paizo, ela tem um sistema de lançamento de aventuras, dizem que é basicamente o que sustenta ela, né? Além do Pathfinder ter um grande sucesso, ela tem uma linha de Adventure Paths, que são campanhas contidas em 6 livros, normalmente, eles publicam um por mês, cada 6 meses, e é uma campanha inteira, normalmente leva personagens de Pathfinder do primeiro ao 13º, 14º nível, mais ou menos por aí, acaba aí. E elas são arcos de história fenomenais. A qualidade dessas aventuras é indiscutível, é muito boa, e cada uma delas tem um twist diferente que fica a seu gosto. Você quer uma aventura clássica, fantasia medieval, assim, alta fantasia, vou lutar contra dragões e salvar princesas, jogue Rise of the Rune Lords. Você quer jogar uma aventura oriental, tem Jade Empire. Quer se tornar um rei, Kingmaker. Quer jogar piratas, Quan Shackles. Terror, tem Carrion Crawl. Então tem de vários temas diferentes para você pegar um que mais lhe agrada. Exploração estilo Indiana Jones, tem a Serpent School, por aí vai. Então eu recomendo fortemente as Aventuras da Paizo, ainda que você não jogue Pathfinder, claro, você não vai aproveitar tanto, mas ainda assim as histórias são muito boas, o tratamento do material é ótimo e as ideias são muito boas. Pra vocês terem ideia, ouvintes, eu não jogo Pathfinder. Você não joga D&D? Eu não jogo D&D, eu não jogo D20, né? Você não joga D20. Eu não jogo D20. E eu fico com a boca salivando pra adaptar Kingmaker pra Savage Worlds. Então, assim, uma trabalheira desgraçada, mas eu fico pensando e falo, nossa, eu queria muito, porque é muito boa, porque é muito legal e etc. Então, pra vocês terem uma ideia do trampo que você se dispõe, né? Se eu me disponho a tanto trabalho é porque qualidade tem, né? Da mesma maneira, eu recomendo as aventuras da Fantasy Flight Games e do Warhammer 40k, do Warhammer Fantasy, que eles publicam com certa frequência. Via de regra, são aventuras muito boas. Tem uma ou outra que não são tanto assim, mas são poucas. Eu com certeza consigo recomendar um livro que tem para Dark Heresy, que é o Purge the Unclean, se eu não me engano é o nome do livro,
que é fenomenal. São 3 aventuras dentro do livro, uma mais combate, uma mais investigativa e uma mais combate, investigação e uma mais terror. E são aventuras ótimas, é um texto extremamente bem escrito, é muito bom. Então, recomendo fortemente as aventuras também da Fantasy Flight Games, do universo de Warhammer 40k. Elas são muito boas se você joga Warhammer 40k, mas também são usáveis fora do ambiente para algo que envolva investigação, que envolva terror, envolva combate, enfim, dá para usar em outros elementos. É bom. Eu quero deixar indicado também, eu falei disso durante o episódio, mas as diversas revistas aí da Dragão Brasil, para quem conhece, né? A Dragão Brasil, para aqueles que não conhecem, sempre acho que tem quem não vai saber, foi durante muito tempo a única revista de RPG do mercado brasileiro, durou aí para mais de 100 edições, e no começo dos primeiros números era basicamente aventuras de Dungeon Crawler, aventuras prontas, assim, vinha 3, 4 por revista. Conforme o tempo foi passando, a qualidade das aventuras melhorou muito, muito. Tem coisa muito boa mais pra frente. Inclusive coisas para... na época tinha muito vampiro e etc. Então até coisas nesse sentido. Eles até fizeram alguns compilados que chamavam só aventuras. Que eram essas aventuras reimaginadas para se passarem em Tormenta. Então, não sei de quantas pessoas aqui tem problema com Tormenta, mas eu acho que é um bom depositório de aventuras. Atualmente, a Dragon Slayer, a revista que é a sucessora espiritual, por assim dizer, né, da Dragão Brasil, e atualmente eles têm uma campanha, uma mini campanha mais ou menos rolando também, né, na revista, rolando sobre o universo de Tormenta, que é a Vingança Élfica. Tem alguns pontos muito bons na aventura, assim, eu não tô mestrando essa aventura especialmente e tal, mas eu gosto de ler ela porque eu vejo que o plot tá caminhando para avançar, né, o metaplot do cenário. Então fica aí uma dica para vocês, essas revistas assim, se você tá procurando, pode procurar no seu sebo, você vai achar uma Dragão Brasil antiga, etc. Se você não tiver... Mercado Livre novamente, tem gente vendendo a coleção completa a R$2 a revista, R$1 a revista, vale muito a pena. Realmente são aventuras muito boas, são aventuras que valem muito a pena. Não falei também, mas tem as aventuras próprias de Tormenta, né? Se você foi procurando em português uma boa, como Libertação de Falcária e Contra Arsenal, que é muito boa. Contra Arsenal é realmente muito boa. As duas são muito boas. Libertação de Valkyria, você tem 20 dungeons diferentes com um chefe por dungeon. Se você quiser usar só a dungeon separada para sua aventura, uma delas que você gostou, cara, você vai ter 20. É verdade. Então, talvez você odeie Tormenta e tal, e não queira pegar aquilo. Mas se você quiser ler, porque os desafios são bem diversos, desafios que vão ser vencidos na porrada, outros que vão ser bem resolvidos no raciocínio, pensando fora da caixa, eu indicaria assim para as pessoas. Recomendadíssimo também. Por fim, a gente pode falar um pouco do Drive-Thru RPG. O Drive-Thru, para quem não conhece, é o maior site de venda de PDF de RPG? Acho que né? Acho que é assim também. Ou pelo menos o mais famoso. É um site americano que vende RPGs, né? Você precisa ter um cartão internacional ou PayPal. Hoje em dia tá mais fácil porque tanto o cartão internacional quanto o PayPal é fácil de você ter, né? Tá aí o PayPal BR se você tem algum problema. Como eu só compro usando o PayPal BR. Mas lá você encontra aventuras prontas de 1000 editoras. Vai na parte à esquerda do site, tem lá Adventures. Clica e dá uma folheada. Você vai encontrar aventura pronta da maior parte dos sistemas de RPG. Tanto das próprias empresas quanto de produtores independentes. De fato. E lá você pode achar muita coisa que é recomendado nos N's, por exemplo, que tinha falado no começo, que você vai ver as nomeações. É muito comum eles terem lá esse tipo de coisa. Uhum. E lá eles têm uma coisa também que a gente está gostando muito, eu estou usando demais, que são os Quick Starts. Né, que geralmente são... que a gente não mencionou aqui, porque eu acho que dependendo do Quick Start vale até um programa separado. É verdade. Mas... que são geralmente produtos free, zero, de graça. E quando o preço é de graça, a vantagem tende ao infinito, né?
e que vem para apresentar um determinado cenário. Então vai ter a aventura, mais personagens, mais uma pincelada das regras. Então, hoje em dia, se eu vejo um RPG novo, diferente, que eu tô com vontade, primeira coisa que eu faço é caçar um Quick Start para dar uma lidinha, assim, bacana, né, de você ter essa interação. E alguns vão te surpreender muito. A gente vive falando, mas de novo, Warhammer, se você tá ouvindo o Escudo do Mestre, a gente fala pra caralho dessa porra. Até mais do que saudável, alguns diriam. Até mais do que é saudável, mas se você ficou curioso por qualquer cenário do Warhammer, tem um Quick Start. Vai atrás, porque as aventuras são fodas, são ótimas. É incrível a qualidade que eles colocam num produto que vai ser de graça. Isso é verdade. E os personagens que tem... Os personagens eu falo com segurança. Eu nunca vi aventuras prontas com personagens melhores do que os de Warhammer. Assim, na matéria... Talvez não necessariamente das regras, mas o personagem construído e me apresentado de uma maneira que eu sei motivação, eu entendo como é que puxa o roleplay dessa pessoa, etc. Assim, é uma experiência à parte. Concordo, muito bom mesmo. Muito, realmente bom. Beleza. Então, ouvintes, eu acho que ficamos por aqui hoje com o nosso episódio sobre Aventuras Prontas. Espero que nós tenhamos convencido vocês a dar uma chance para essas aventuras que vocês não davam, ou a usar as que vocês já usam, ou usá-las de uma maneira mais criativa. Caso contrário, a gente não pode devolver uma hora da sua vida. Mas espero que tenha sido divertido. Então, é isso, ouvintes. Ficamos por aqui e até a próxima. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Meu Deus, como eu esqueci disso. Eu me sinto um velho, eu me sinto um leixo. Como eu esqueci disso? Ainda bem que você esqueceu, porque eu não tava pensando numa resposta. Mas apenas o Escudo do Mestre recomenda que você leia revistas Dragão Brasil de 50 anos atrás. Aê, puta merda. É isso aí, ouvintes. Até mais. Até mais. Então, ouvintes, sentindo falta de algo? O episódio de hoje não tem a tradicional Cúpula do Trovão. Isso porque eu e o Chess estamos um pouco ocupados preparando o nosso grande torneio, a Ultimate Cúpula do Trovão, UCT. Um desafio dessa magnitude, é claro, assustou muitas pessoas. Então nós estamos separando os verdadeiros campeões dos galináceos que amarelaram frente ao desafio. Mas vocês não perdem por esperar. Logo, logo nós vamos estar anunciando quem são os competidores, as regras do torneio e tudo mais que vocês querem. O sangue vai jorrar nas próximas edições do Escudo do Mestre. Fiquem ligados! E nós temos mais um anúncio. Como vocês sabem, ou talvez não estejam reparando, no começo de outubro, o Escudo do Mestre vai estar completando 1 ano. Eu sei que não é um tipo de coisa que a gente fala, meu Deus, eles estão completando 1 ano, quanta pontualidade no lançamento dos episódios desse podcast que nunca atrasa. Mas o importante é que gravar o Escudo do Mestre é uma experiência incrível. Eu e o Chess, nós temos muito orgulho do trabalho que nós estamos fazendo. É muito bom ver como os ouvintes recepcionam a gente, gostam do nosso trabalho, os elogios que a gente escuta. Vocês são a força motriz por trás da gente continuar com isso. Eu brinco que nós gravamos o podcast para nós mesmos, mas é mentira, nós gravamos para vocês. Mas, momentos emocionados à parte, nós temos uma pequena novidadezinha para fazer em comemoração. Eu queria fazer alguma coisa legal, do tipo, no aniversário do Escudo do Mestre, quem ganha o presente é você. Mas nós somos fodidos, não temos onde cair morto, então nós vamos tentar fazer uma promoçãozinha, um prêmio mais simbólico do que qualquer outra coisa. Pois bem, dia 3 de outubro seria o aniversário do Escudo do Mestre. Nessa semana nós vamos estar lançando nosso episódio especial de 1 ano. E nós estamos abrindo inscrições a partir da data de lançamento deste podcast para que vocês mandem temas. O episódio de 1 ano, o tema dele vai ser um tema que vocês, ouvintes, mandarem para nós. E mais do que isso, o tema selecionado, a pessoa que mandou o tema vai ser convidada a gravar o podcast com a gente. Então, eu sei que não é lá, oh meu Deus, que presente,
Mas é isso, a gente vai ter a presença de um ouvinte, alguém que mandar um tema bacana pra gente poder gravar. Tema, vale qualquer tema, né? Pode ser um review, pode ser alguma coisa que você gosta na sua mesa de jogo, pode ser um tema totalmente conversa de bar, off-topic, pode ser uma coisa que nós nunca gravamos antes. Nós vamos escolher o melhor, o mais engraçado, o que melhor representa, e vamos ter aí um convidado especial ou ouvinte para fazer isso. Além disso, nós também, eu não vou falar que é um prêmio, mas é uma pequena surpresa, assim, um agrado pro ouvinte que for selecionado. Então é isso, se você quer participar, se você tem uma boa conexão de internet, você tem um equipamento de gravação legal, e para isso entenda assim, um microfone que esteja razoavelmente bem, e se você tem um tema legal aí na cabeça, poxa, eu sempre queria que o Vitor e o Chess falassem de tal coisa, manda pra gente. A gente vai estar... é ótimo, né? Estaremos aceitando as inscrições dos temas até o dia 23 de setembro. Vai dar mais ou menos uma semana pra gente gravar o tema escolhido. Por onde vocês podem indicar os temas? Bom, para aqueles que não sabem, aí no post desse episódio vocês têm o link para nossa comunidade no Facebook. Grupo, né? Comunidade é coisa de Orkut. O nosso grupo no Face, que nós vamos estar aceitando as inscrições por lá, e também no fórum do TPH Brasil. Então, se você tiver qualquer um desses contatos, falem para a gente, mandem seus temas, nós vamos ver, vale tudo. Vocês querem mais Warhammer, é isso? Manda pra gente que a gente fala de Warhammer de novo, mais uma vez. E por aí vai. Decidam, ok? E participem, pelo amor de Deus. Senão eu vou estar falando tudo isso, vai chegar na hora e não vai ter tema. E aí vai ser eu e o Chess com a nossa cara de paspalho, olhando um pra cara do outro. Então, pelo amor de Deus, mandem alguma coisa, não importa o que seja. Tá legal? É isso aí, até mais! Nossa, Chess, eu adorei esse episódio do Escudo do Mestre. Se eu quisesse contribuir com a Terceira Terra, o que eu poderia fazer? Ah, Vitor, que bom que você fez essa pergunta. Se você quisesse contribuir para a Terceira Terra continuar com a qualidade dos seus podcasts, você tem vários métodos. O primeiro é o link de doações, onde você pode doar qualquer valor que a sua consciência achar relevante para manter este trabalho bonito que a Terceira Terra faz. Você doa para o Criança Esperança, você doa para algum outro, e depois pra gente. Fica a dica. Poxa, Chess, que bacana! Pois é. E além disso, você já parou para pensar que os jogos que a gente fala nesse podcast são muito legais? Que a gente fala de sistemas de RPG que são muito bacanas e que às vezes não são tão fáceis de comprar no Brasil? É verdade, eu sempre me perguntei isso. Onde eu compraria esses incríveis livros? Pois é, faça como as pessoas inteligentes fazem. Faça como nós fazemos. Compre na Noble Knight Games, na Amazon e no Book Depository. Mas não basta comprar lá. Tem que comprar lá clicando pelo link que está na Terceira Terra. Porque assim oh, meu Deus! A Terceira Terra. É demais! Assim eu posso ajudar a Terceira Terra? Exato, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. E lembre-se, ouvintes, o poder é de vocês! Da onde saiu essa? Que coisa X, cara. Achei que ficava legal. Beleza.